Muito bom dia. Neste sábado, 6 de fevereiro de 2021, nos alegramos em Deus pela oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui novamente falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Estivemos afastados durante alguns dias em virtude de uma pequena intervenção cirúrgica e também em decorrência de algumas dificuldades. Mas a boa mão do Senhor esteve sobre mim, está sobre nós e nos trouxe aqui, não porque era o nosso desejo, mas porque Ele quis que assim fizéssemos. E quando digo não era o nosso desejo, não que não gostaríamos de estar, ou não queremos estar aqui, mas sob o prisma de que não é a minha vontade que me faz estar aqui, mas sim o querer do meu Deus e meu Pai. Nesse dia eu quero fazer um pouco diferente com vocês. Há uma história muito interessante que aconteceu, e realmente é história com H maiúsculo, no povo de Israel. E eu achei muito interessante esse capítulo de Miqueias, lá no Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 3. E eu vou ler dos versículos de 1 a 8. Melhor, de 1 a 11, perdão. Miqueias, capítulo 3, verso de 1 a 11. É um texto, não é longo, e vai relatar algo que estava acontecendo ali naquele povo. Miqueias foi um profeta que viveu na época em que Israel ainda não tinha sido conquistado, ainda não tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Então são fatos históricos que até mesmo os livros de história geral, e também por isso mesmo, porque são históricos e são verdadeiros, os livros de história geral falam sobre isso, falam sobre o Império Babilônico, falam sobre as conquistas do Império Babilônico. Miqueias aqui estava anunciando, como mais um profeta utilizado por Deus, para mostrar ao povo de Israel o quanto ele estava triste e insatisfeito com os rumos que o país, que a nação, que as pessoas estavam adotando. Vamos ler o texto e depois a gente vai meditar um pouco rapidamente nele, tirar algumas lições. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? Em outra versão, diz assim: não sois vós conhecedores do direito? E ainda em outra versão diz assim, na Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: vocês deveriam conhecer a justiça. E na Almeida Revista Corrigida diz assim: não é a vós que pertence saber o direito? Vamos continuar a ler. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes quebrais os ossos e os cortais em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com os seus dentes
e clamam a paz. E contra quem não coloca nada em suas bocas, preparam guerra. Portanto, noite virá sobre vós, para que não tenhais visão, e haverá trevas sobre vós, para que não adivinheis. E o sol descerá sobre os profetas, e o dia será escuro sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, pois não há resposta de Deus. Mas verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e poder, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, eu peço, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda a equidade, que constroem Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças julgam por recompensa. Seus sacerdotes ensinam por salário. E os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão, e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Parece um texto, e é realmente um texto triste, um trecho trágico, mas temos que pensar no seguinte: não foi a primeira vez que Deus avisou ao povo de Israel que os seus caminhos estavam errados, que as suas atitudes eram más. Havia um estado de coisas ali que era profundamente desagradável aos olhos de Deus. E observem que, na realidade, não era uma ou outra pessoa. Havia todo um estado de corrupção, havia todo um estado de degradação, havia todo um estado de desregramento em todas as áreas e em todos os setores da sociedade judaica. Ali, naquele contexto, naquela época, o erro era praticado assintosamente, o erro era amado, o erro era protegido, o erro era idolatrado, e ai daqueles que se levantassem contra o erro. Vocês observaram que o primeiro versículo desse texto, ele já diz logo: não é a vós, os príncipes da casa de Israel, chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, ou seja, os líderes, aqueles que estavam em proeminência, aqueles que estavam na liderança, aqueles a quem cabia o governo, aqueles a quem cabia exercer o direito e, ao mesmo tempo, exemplificar com suas ações como o povo deveria atuar. A esses, o primeiro versículo já dá logo o endereçamento do descontentamento de Deus. Não é a vós, não, vocês deveriam conhecer o direito, vocês deveriam conhecer a justiça, vocês deveriam praticar a justiça, e não a estão praticando. Muito pelo contrário. Olha mais da história daquele povo naquele momento. Diz assim o versículo 2: a vós que odiais o bem, amais o mal. Aqui nós já temos uma contradição, aqui nós já temos uma inversão de valores. Aquilo que é mal as pessoas querem, ou a liderança estava querendo, estava praticando, estava propagando, estava incentivando, porque se você, que deveria ser o exemplo, faz o mal, propaga o mal,
e dá ao mal a aparência daquilo que é certo, é óbvio que as pessoas que estão abaixo de você vão achar que aquilo é normal, que aquilo é o certo, e vão querer praticar igualmente da mesma maneira, vão querer copiar e repetir os seus atos. A vós que odiais o bem, amais o mal. Não é apenas um sistema de desinformação ou de contra-informação, seja lá o que for, mas aqui é dito claramente: amais o mal e odiais o bem. Deveria ser o contrário, deveriam amar o bem e odiar o mal. Agora, vejam a advertência que faz ainda o versículo 2 e também o versículo 3, como é que isso prejudica todas as pessoas indistintamente. No versículo 2 diz assim: que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes quebrais os ossos e os cortais em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Isso daqui quer dizer que eles estavam explorando as pessoas, explorando a boa vontade das pessoas, a boa fé das pessoas, estavam fazendo com que a esperança daquelas pessoas fosse desvanecida, a esperança daquelas pessoas fosse manipulada. Olha, tanto o povo de Israel, da gente de Israel, como do povo de Israel, isso quer dizer que não há, nesse contexto, ninguém. Porque mesmo dentro do povo de Israel havia aqueles que não acreditavam tanto em Deus assim, ou não levavam Deus a sério. Era quase uma coisa mecânica, era quase uma coisa cerimonial, era quase uma coisa protocolar. Mas ele diz aqui que, na realidade, todo o povo estava sendo acometido. Então, essas pessoas estavam sendo devoradas. Essas pessoas, devoradas, obviamente, não no sentido literal, mas estavam sendo, pouco a pouco, minadas nas suas forças, minadas nas suas esperanças, minadas nos seus planos de um futuro melhor, por causa dessas pessoas que estavam pervertendo o juízo, que estavam fazendo tudo aquilo que não deveria ser feito, mas estavam se beneficiando porque estavam no poder, porque estavam tendo benefícios e auferindo vantagens indevidas em virtude dos seus cargos, em virtude das suas posições. É claro que vai chegar o tempo, e é esse o momento em que Miqueias, o profeta Miqueias, está advertindo, em que eles vão ter que clamar ao Senhor. Eles vão ter que clamar ao Senhor, porque a despeito das suas peripécias, a despeito das suas ações temerárias, dos seus pensamentos temerários e, sobretudo, dos seus sentimentos reprováveis, vai haver um tempo em que eles vão se defrontar com uma situação em que as suas artimanhas, em que as suas táticas, em que os seus conhecimentos, em que as suas estratégias, em que os seus planos, em que os seus apoios não vão surtir resultado. Dentro do contexto histórico, Israel foi tentar se socorrer no Egito e não adiantou nada, porque o Egito foi derrotado. Então, não vai adiantar nada, vai chegar um momento em que eles não vão conseguir apoio em lugar nenhum, muito menos em outras nações, muito menos em outros lugares, não vão ter apoio financeiro para nada, eles vão se defrontar com um problema em que serão forçados entre aspas, mas eles não vão ter outra saída. Não está a solução aqui no nosso campo de visão, não está a solução aqui na nossa frente, não está aqui a solução dentro daquilo que estamos acostumados a fazer e a ver, não está aqui na nossa frente a solução, não está nas nossas estratégias, no nosso conhecimento técnico, não está aqui no nosso conhecimento científico, não está diante de tudo aquilo que a gente programou fazer, né, diante de tudo aquilo que a gente planejou fazer. Eu não consigo achar um meio, eu não consigo achar uma resposta, eu não consigo achar uma solução. Não aqui, no nosso campo de visão, na nossa vista, no nosso conhecimento. Nessas horas, e aí é que o povo de Israel, depois da sua desobediência, depois da sua rebeldia, se lembrava de Deus. E nós vemos que na história humana isso tantas e tantas e tantas vezes também aconteceu.
Na história humana nós vemos povos que foram derrotados, que foram corrompidos por causa da injustiça, por causa da maldade, por causa da vaidade de seus líderes e governantes, por causa dos maus intentos dos seus corações. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes as pessoas agem buscando o cumprimento e a satisfação das suas vaidades, dos seus próprios interesses, dos seus projetos políticos, dos seus projetos econômicos, dos seus projetos de bem-estar, nem que para isso tenham que pisar sobre outras pessoas, tenham que magoar outras pessoas, tenham que ludibriar outras pessoas e fazer de tudo para que o cenário continue sendo favorável às suas ambições. Mas, como nós acabamos de dizer, Israel, quando a coisa apertava, não é? Se lembra de Deus. Vamos orar, vamos rezar, vamos buscar a Deus, e Deus há de nos dar a resposta, há de nos dar livramento. Duas coisas, com certeza Deus sempre tinha a resposta. E a resposta, na verdade, ele já estava dando aqui, antes que acontecesse o problema. Mas segundo, em tantas e tantas e tantas situações de perigo e de angústia, e mesmo de sofrimento, de derrota e de morte, que o povo de Israel tantas vezes enfrentou em sua história, Deus intervia sim, interviu inúmeras vezes para lhes dar livramento, para lhes dar vitória. Nessas horas o povo ficava tranquilo, ficava aliviado pelo que o problema havia desaparecido, havia sido solucionado, viviam um tempo em paz, viviam um tempo buscando as boas coisas, buscando a verdade, buscando a justiça, buscando o bem-estar, buscando a paz com todos. Mas em seguida todos se desviavam novamente, porque aí vem a vaidade novamente do coração querendo falar mais alto. E esse daqui é o momento em que Deus diz, olha, dessa vez eles vão clamar a mim, eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Porque é o tempo em que Deus ouve e Deus atende. Mas também é o tempo em que há o momento do puxão de orelha, ao momento da disciplina, ao momento do castigo. Quantas vezes você, pai, você, mãe, adverte seu filho, sua filha, não faça isso, isso daí não é bom, se você fizer, você vai ter que arcar com as consequências, e você fala uma, duas vezes, acolhe uma, duas vezes, acarinha uma, duas, três vezes, abraça uma, duas, três vezes, dá colo uma, duas, três vezes, mas vai haver um tempo em que vai ser necessário utilizar de disciplina para que aprenda, porque senão vai crescer uma pessoa absolutamente problemática, achando que a única coisa que importa é a satisfação dos seus interesses. A única coisa que importa é ela ser feliz, mesmo que para ser feliz ela tem que passar por cima de todo mundo. Acha que todas as pessoas vão ter que se curvar aos seus desejos, anseios e caprichos, mesmo que não tenha a menor razoabilidade. E aqui Deus está dizendo, não vai adiantar. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o melhor. Eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. E olha que triste, eles, quando era deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Mas, pastor, não está dizendo aqui que você está pintando um Deus que é extremamente severo, não? Não. Eu estou falando de um Deus que é extremamente justo. Primeiro porque ele já tinha advertido e avisado várias vezes. Eu estou falando do profeta Miqueias, mas outros profetas, naquele mesmo contexto, naquela mesma época, foram usados por Deus para falar com o povo, para avisar o povo, para alertar o povo, dizendo, olha, povo, não continuem assim, não façam assim, não prossigam nesse caminho, não permaneçam com essa ideia na mente, não permaneçam com esses sentimentos no coração, não prolonguem essas práticas que são tão ruins, são tão nocivas e que me entristecem tanto, mas prejudicam muito, muito, muito mais a vocês. Mas de nada adiantou, mas Deus é justo. Observem também que muitas vezes o que Deus viu que o povo tantas e tantas vezes buscava a face dele em busca da solução dos problemas, mas no coração deles não havia o desejo de mudar.
Não havia o desejo sincero de mudar, não havia o desejo sincero de transformação. E o que Deus quer para o ser humano é que o ser humano mude. É que o ser humano seja transformado, mas não uma transformação exterior, não uma transformação do lado de fora, não um banho de loja, uma cirurgia plástica, ou um spa, são coisas, sim, são coisas agradáveis, são coisas que podem nos fazer ser bem, sim. Mas a verdadeira transformação é aquela que acontece dentro de nós. Porque o nosso exterior vai refletir aquilo que acontece dentro de nós. E tanto a transformação não tinha acontecido ainda, que Deus estava aqui apontando todas as falhas e todos os erros do povo, da liderança do povo, em todos os setores deles. E ele diz aqui, e ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Por quê? Porque Deus estava vendo que eles não estavam sendo sinceros e não iriam ser sinceros. O que eles queriam era o alívio. O que eles queriam era a solução imediata. O que eles queriam era a resposta. O que eles queriam era o remedinho para passar a dor, mas daqui a pouco vai de novo. E daqui a pouco vai de novo, e daqui a pouco vai de novo. De novo, novamente. De novo, novamente é ótimo. Mas vamos lá. O pai e o filho muitas vezes ouvem e consolam o filho, e perdoam o filho, e dão mais uma chance ao filho, à filha, e dão mais uma chance, e dá mais uma chance. E a criança, ou o filho, se habitua com aquilo. E achando que vai ser sempre assim. Eu vou sempre encontrar a compreensão, vou sempre encontrar o colo, e assim ele vai começando até a perder, digamos assim, a vergonha, entre aspas, né, ou o receio, ou o temor de errar novamente. Pelo contrário, ele já vai achar que aquela prática é tolerada e é aceitável. Porque, afinal de contas, ele sempre é consolado, ele sempre é confortado, ele é sempre acolhido. Há um momento da disciplina. Há um momento da disciplina e há um momento de se encarar as consequências dos seus atos. Ou sem acesso à internet, ou sem celular, ou sem poder sair com os amigos ou com as amigas, ou algum tipo de penalidade, algum tipo de disciplina há que se ter para que aquela criança, aquele jovem entenda que as coisas não são da maneira como ele gostaria que fossem, ou sem regramento nenhum. Deus então estava vendo que eles, na verdade, estavam querendo agir novamente desse jeito. Vamos fazer tudo de novo? Deus vai perdoar, Deus vai nos ajudar, vai nos socorrer, e depois a gente continua. Só que dessa vez Deus disse não. Se é para buscar a Deus, é para buscar de coração e desejando ter mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Era o que Deus estava dizendo aqui para esse povo. Mas vejam só uma outra coisa muito grave que estava acontecendo, demonstrando que a corrupção, que o erro, que o mal estava espalhado em todos os lugares, em todos os setores daquele povo. Olha o que diz o versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar. É impressionante isso. Profetas, líderes religiosos que deveriam ser um luzeiro para o povo, que deveriam dar orientações claras e precisas, boas orientações, uma boa palavra para o povo, estavam não apenas corrompendo o povo, mas induzindo o povo ao mal. Estavam dizendo aqui, profetas que fazem o meu povo errar. Porque com as suas práticas de erro e de propagação de erro, eles estavam fazendo o povo entender que, bom, então agora esse é o novo normal, né? Então agora esta é a nova situação. Talvez agora o olhar religioso precise ser desse modo. E na verdade Deus não muda. Deus nunca modificou. Nem no seu amor pela humanidade, e muito menos na sua santidade e na sua justiça. Quem faz mudanças ou quem promove as mudanças é o próprio homem. E vejam bem, essas mudanças não são as mudanças que Deus gostaria que acontecessem na vida do povo, ou seja, no coração do povo, no coração e na mente das pessoas, para que o exterior demonstrasse tão somente aquilo que houve realmente, em verdade, no coração.
O que acontece é que essas pessoas estavam querendo programar, forçar uma mudança do exterior para o interior, para que aquele status quo permanecesse, para que aquele status quo ficasse exatamente daquele modo. Eu não aceito que ninguém me diga nada. Eu não aceito que ninguém me dê lição de coisa nenhuma. Eu não aceito que ninguém me diga que isso daqui agora está errado. Bom, talvez você não aceite, talvez você não goste disso, mas você não está, digamos assim, no senhorio da sua vida, ou de todas as coisas, ou de todos os fatos. Porque quem está nesse senhorio, quem está nesse trono, e de onde nunca saiu ou sairá, é Deus. Então esses profetas, esses líderes religiosos estavam induzindo o povo ao mal, estavam corrompendo o povo também. Mordem com os dentes e clamam a paz, ou seja, são atitudes completamente incoerentes e contraditórias. Eles mordem com os dentes e depois clamam a paz. Eles agridem e depois dizem, não é bem assim. Eles agridem e depois falam, não foi essa a intenção. Eles agridem e depois, mas você agora falou muito alto comigo. Não é isso que eu quero paz. Eles fazem o mal, mas não querem receber o mal. Eles fazem o mal, mas não querem que isso seja interpretado como mal. E digam, vamos viver em paz, vamos viver em paz. Quando, na verdade, a única paz que essas pessoas, com esse estado de espírito, com esse estado de coração conhecem, é a paz que daquilo que satisfaz aos seus corações, às suas vaidades. Elas querem se sentir bem, de qualquer maneira. Nem que para isso outras pessoas tenham que sofrer, tenham que passar mal. E vejam bem, e contra quem não coloca nada em suas bocas preparam guerra, ou seja, aquelas pessoas que não falam as palavras que eles gostam, aquelas pessoas que não dizem para eles o que eles querem ouvir, aquelas pessoas que não alimentam as suas vaidades, ou até mesmo aquelas pessoas que não contribuem, digamos assim, para a sua vaidade material. Não. Aí agora você foi longe demais, agora eu vou abrir guerra contra você. Diz aqui, contra quem não coloca nada em suas bocas, na boca de quem? O versículo está falando dos profetas que fazem o povo errar. Preparam guerra. Preparam guerra. E aí Deus é muito claro, portanto, noite virá sobre vós para que não tenhais visão. Ou seja, esses que estão falando um monte de coisas e pregando um monte de coisas, dizendo um monte de coisas que não tem apoio na palavra de Deus, em breve vão perder esse contato com Deus e vão obrigar-se a rever as suas atitudes, os pensamentos, as palavras. E haverá trevas sobre vós para que não adivinheis. Os videntes se envergonharão, todos eles cobrirão os seus lábios, pois não há resposta de Deus, porque Deus já tinha dito que ele esconderia a face deles. Esconderia a sua face deles. Por quê? Porque a busca no coração não estava acontecendo. Era uma busca para aquele negócio que você faz qualquer acordo para você se livrar de um problema, mas depois vê que você fez um péssimo acordo, fez um péssimo negócio. É o que acontece aqui. Não, vamos fazer agora, vamos dizer para Deus, Deus, eu vou mudar, vai ficar tudo certo, vamos modificar essas coisas, vai ficar tudo bem daqui para frente, vai ficar tudo bem. Então, na verdade, não tem bem nenhum. E Deus disse, não vai ter resposta. Porque enquanto o coração de vocês continuar assim, não vai ter resposta. Mas nessa hora, Deus disse, e Deus mandou Miqueias declarar ao povo, verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e poder para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isso quer dizer, meus queridos, que Deus sempre vai levantar pessoas para mostrar o erro, a iniquidade, para mostrar o mau caminho, o descaminho, para mostrar a corrupção, para denunciar essas coisas que são
absolutamente inaceitáveis diante de Deus. Deus sempre vai levantar pessoas para apontar. Não é apontar o dedo no sentido de que a própria pessoa não tem erros, não é nisso, porque todos nós erramos, todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores. Mas o erro, segundo o conceito de Deus, segundo o decreto de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a justiça, não minha, não sua, não de ninguém, porque essa justiça pode ser moldada de acordo com os interesses, e eu não estou aqui criticando o sistema judiciário ou do Brasil ou de qualquer outro país, mas exatamente porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Isso é claro, lógico, evidente que vai se refletir em todas as áreas de nossa vida, inclusive em julgamentos que não foram julgamentos acertados. Não são julgamentos acertados, ou em leis que são mal elaboradas, ou são elaborados com o propósito exatamente de, no futuro, quem sabe, liberar ou livrar o autor da própria lei. Porque é o que move o coração do ser humano, que não está na presença de Deus. Esse é o ponto. Então Deus sempre vai levantar pessoas. E não estou dizendo que sejam necessariamente servos de Deus, ou que tenham uma crença, uma religião, não, mas sempre vai levantar pessoas para denunciar o erro, para denunciar a prática do erro, para denunciar a pressão para se manter o erro. Agora não estamos errando mais, mas aquele tempo que a gente levava a mamata, aquele tempo que a gente levava um subornozinho, né, um jeton, uma coisa, é o nome que se queira dar, a mídia sempre publica aí inúmeras vezes isso, não é de hoje, é já de muitos anos. Não queremos isso, nós queremos que aquele tempo volte, nós queremos que o tempo do engano volte. Ou seja, então não aceitam as mudanças, não aceitam as coisas que deveriam estar acontecendo corretamente. Deus sempre vai levantar pessoas assim. Ah, mas eu não acredito em Deus. Sim, você pode não acreditar em Deus, é um direito seu, ninguém lhe obriga a crer em Deus. Mas ainda assim, da mesma maneira como você não pode não acreditar em Deus, e Deus respeita isso, da mesma maneira Deus, digamos assim, se dá o respeito de continuar a governar o mundo, governar as pessoas, conforme o seu entendimento, conforme a sua justiça. Isso quer dizer que ele vai sempre levantar pessoas para denunciarem um erro. Por quê? Porque Deus é o juiz acusador e castrador e condenador? Não, muito pelo contrário. É o Deus que quer o bem do ser humano, que é o bem da humanidade, que é o bem das sociedades, quer que as pessoas vivam de um modo melhor, de um modo pacífico, de um modo em que realmente se busca o bem, o seu próprio bem, mas o bem também de todos, o bem da coletividade, o bem da nação, o bem do país. E o bem do país não pode estar atrelado, não pode estar vinculado ou ligado a práticas que são práticas ruins, são práticas nocivas, são práticas de exploração, onde poucos recebem muitas vantagens, às custas do sacrifício do povo, às custas do sacrifício das pessoas. Isso não pode acontecer. E muitas vezes não prestam o serviço que deveriam prestar. Estavam aqui os líderes, os chefes, os príncipes da casa de Jacó, da casa de Israel, usufruindo da condição deles, mas sem corresponder, com exemplo, com justiça, com verdade, ao povo. E o que é pior, olhe no versículo 11, para terminar, diz assim: os seus cabeças julgam por recompensa, ou seja, as pessoas que deveriam julgar e julgar com retidão, julgar com equidade, porque no versículo 9 diz assim, que abominam o julgamento e pervertem toda a equidade. Quem? Vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel. De novo, o endereçamento aqui é claro. Eram aqueles líderes, aqueles que estavam investidos de autoridade, que estavam julgando muito mal. E estavam fazendo muito mal. Quando você faz isso, não há paz. Não há paz no coração do povo, as pessoas ficam inseguras.
As pessoas ficam sensíveis, mas ficam extremamente inseguras, elas ficam temerosas. Elas não sentem que seu ambiente é um ambiente de paz, é um ambiente propício ao crescimento, ao desenvolvimento. É um ambiente onde sempre você vai temer, e agora, o que vai acontecer? E agora, o que o outro vai falar? E agora, o que o outro vai falar? Há uma guerra de disse-me-disse, há uma guerra de informações e contra-informações. Julgam por recompensa, ou seja, recebem suborno. Estão atrás de suborno, querem suborno. Seus sacerdotes ensinam por salário, ou seja, aquelas pessoas que estão investidas em funções de liderança religiosa, de liderança eclesiástica, mas não fazem por amor a Deus, não fazem por amor a ensinar verdadeiramente aquilo que é bom e aquilo que está na palavra de Deus. O próprio Miqueias diz que o homem precisa se voltar para Deus. A palavra de Deus diz: Ele te ensinou ao homem o que é bom. E o que é que Ele espera de ti agora, senão que pratiques, sejas humilde, pratiques a justiça e ande na sua presença. É o que esse Deus amoroso, maravilhoso, mas também santo e também justo, quer de cada um de nós. Porque se eu obedeço ao meu pai, à minha mãe, obedeço aos seus ensinos e procuro bem nas coisas e procuro ser uma pessoa correta e procuro ajudar as outras pessoas a andar corretamente também, eu vou obter o bem de Deus. Eu vou obter o bem do Senhor, porque Deus é fiel na sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Agora, aqueles que não fazem isso, que esperam eles do amanhã? O amanhã nós construímos hoje. De que maneira? Com atitudes, com pensamentos, com palavras que constroem. Não constroem um status quo daqueles que estão atrás de vendagem ou de vaidade ou de benefícios próprios, mas verdadeiramente o bem da nação. Eu estou falando sobre essa história do povo de Israel. Os profetas adivinham por dinheiro. Isso estava acontecendo ali. E ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós? Não, Deus está comigo, Deus está conosco, que Deus nos ajude. Muitas vezes eu vejo políticos aqui, políticos de outras nações, ou de outros lugares, ou pessoas comuns. Não, Deus está conosco, não, vai dar tudo certo, não, vai ficar tudo certo, olha, Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto, e que Deus nos ajude, e que Deus abençoe. Mas a boca fala essas coisas, os lábios falam essas palavras, aparentemente boas, mas o coração também está pronunciando essas palavras, está com esse desejo, está com esse sentimento verdadeiro diante de Deus, de entrega, de submissão a Deus, de obediência a Deus, de humildade diante de Deus. Diz aqui: não está o Senhor entre nós, nenhum mal virá sobre nós. Há uma presunção de que as coisas vão continuar desse modo. E não é isso que Deus quer, e não é isso que Deus vai fazer ou admitir. Deus está dizendo isso muito claramente. E o que foi que aconteceu com esse povo? Ele de fato foi conquistado, de fato foi levado ao cativeiro, porque eles repetiram todos os erros que já vinham praticando. O coração longe de Deus, o coração cheio de vaidade, cheio de egoísmo, cheio de malícia, cheio de ambições desmedidas. O que estava predominando era o tráfico de influência, era o suborno, era o desejo de crescimento, de manutenção daquele status quo. Quem era agradável à situação ou aquelas coisas, olha, que concordava com aquele estado de coisas, esses eram protegidos, esses eram agradáveis, esses recebiam palavras de paz e até mesmo orações, e até mesmo profecias de paz, a gente acabou de ler aqui. Mas para aqueles que não estavam concordando com aquele estado de coisas e que queriam uma mudança para melhorar o país, para melhorar o povo, para melhorar a situação de todos, esse não serve. Essa não serve. Essa ideia não cabe. Essa prática não está boa para nós. Essa situação aqui eu não concordo,
porque não está de acordo com os meus anseios, com os meus projetos, com as minhas ambições, com as minhas vaidades. Isso tudo aconteceu aqui com o povo de Israel. E aquela presunção de que nenhum mal ia acontecer. Né? É como se eles estivessem dizendo, Deus está no meio de nós, mas eu não sei como, porque se Deus mesmo não estava satisfeito com essas práticas, com essas atuações, com esses pensamentos, como é que Deus estaria no meio deles aprovando tudo, né? Como se Deus fosse um espectador sentado no cinema da vida, comendo pipoca e vendo o ser humano se estrepar, vendo o ser humano fazer tudo de mal e tudo de ruim, e ele ali apenas como um mero espectador, como se não ligasse para absolutamente nada da sua criação. De forma alguma, né? De forma alguma. Essa presunção de que nada vai acontecer. O mal não vai alcançar, o mal não vai atingir. Eu estou acima do bem e do mal. Nada disso vai me acontecer. Nada disso vai acontecer. Ninguém vai ser capaz de me pegar, ninguém vai ser capaz de me julgar, ninguém vai ser capaz de me condenar, ninguém vai ser capaz de me aplicar uma sentença, um juízo, ninguém vai poder fazer nada contra mim. Essa presunção de que eu sou intocável, não é? Era o que essa liderança do povo de Israel estava dizendo aqui. Os seus cabeças, olha, os cabeças julgam por recompensa. Os sacerdotes ensinam por salário, os profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor e dizem, não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Mas ele diz, portanto, por causa de vós quem? Os cabeças, a liderança, os sacerdotes, os profetas, todas aquelas pessoas que deveriam influenciar positivamente, serem exemplos de conduta, de prática, de ação, de pensamento, de moral para o povo, estavam fazendo exatamente o contrário. Por quê? Nós lemos, amavam o mal e odiavam o bem. Por conta disso, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Porque o templo foi destruído, porque o povo foi conquistado e foi levado cativo. A lição que Deus está dando aqui é, onde há o mal e o mal prospera, não há outro resultado esperado a não ser a destruição. Que destruição? Destruição moral, destruição econômica. As coisas vão de mal a pior. Mas não tem dinheiro, não tem problema, a gente fabrica mais dinheiro. Não tem problema, a gente faz assim. Não, mas se, olha, aquele dali está insatisfeito, vamos fazer algum tipo de acordo ali com ele e tal. Ou seja, onde há o mal, onde há a propagação do mal, o resultado não pode ser outro a não ser a destruição. E essa destruição atinge a todos, porque quando tudo vai bem, todas as pessoas são beneficiadas. Quando as coisas estão bem, todas as pessoas podem também estar bem, no sentido geral. Mas quando é o mal que graça, é o mal que governa, é o mal que está no primeiro lugar nas paradas de sucesso, né, como se dizia antigamente, ou que está na mente, está no coração, é como se fosse aquela sua máxima, é como se fosse aquele seu projeto, é como se fosse aquele seu planejamento. Quando isso acontece, o resultado não pode ser outro, a destruição, porque o mal ele cobra a sua dívida. E essa dívida, ela vai ser paga. Nesse momento aqui, o povo de Israel, estou fechando a Bíblia, foi advertido, foi avisado, foi alertado e não obedeceu. A história do homem no mundo, a história das nações, mostra que em grande medida, ou que em menor medida, todos esses fatos acontecem e aconteceram. Religiosos que deveriam ter sido exemplos e não foram, eu digo em todas as épocas da humanidade. Líderes e governantes
que deveriam ter sido exemplo e não foram, juízes que deveriam ter sido honestos e exemplo, não foram, pessoas que legislavam e que legislam, que deveriam também ter sido honestos, que deveriam ter sido probos, que deveriam ter feito isso verdadeiramente com um espírito de verdade, de justiça, não visando um bem futuro ou um livramento futuro, não foram. Para todas as nações que fizeram isso, para todos os povos que fizeram isso, o resultado não foi diferente. Só quando houve verdadeiramente um movimento, uma ação, começando no coração de uma, duas, três, quatro, cinco, 10 pessoas, as pessoas que Deus levanta, independentemente da fé, para apontar os erros, para mostrar a gente não pode continuar assim. A gente tem que procurar o melhor caminho para o país. A gente tem que procurar o melhor caminho para o nosso povo. A gente tem que procurar o nosso bem. Só quando essas pessoas começaram a denunciar o erro, denunciar o mal, as pessoas começaram também a perceber que realmente nós podemos fazer melhor, nós podemos nos comportar melhor, nós podemos buscar o melhor. Ora, qualquer pessoa que queira estudar um pouquinho da história mundial, a história dos povos, a história dos países, das nações, vai ver que todas elas tiveram períodos de crescimento e períodos de declínio, períodos de florescimento e períodos de não florescimento. Todos eles estiveram ligados a algum tipo de mal, a algum tipo de corrupção, de degradação moral e espiritual. Se queremos o bem, se desejamos o bem, se verdadeiramente pensamos assim, está na hora da gente pensar em alguma coisa que seja realmente movida de dentro do nosso coração para fora. O que é a vaidade, a ira, a inveja, a maldição, o erro, a guerra. Eu não gosto de você porque você não tem uma ideia como a minha. Eu não gosto de você porque você não vai me deixar roubar, não vai me deixar ter vantagens. Ou eu não gosto de você porque a sua religião é diferente da minha. Eu não gosto de você porque eu gosto mais do mal mesmo. Eu não gosto das pessoas que ficam dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Afinal de contas, eu sou livre. E por aí vai. Isso mostra que o ser humano precisa refletir, porque em algum momento a dívida vai chegar. Ou para a sua própria vida, ou para a vida daqueles a quem você, que convivem com você e acabam sendo arrastados por esse tipo de pensamento, por esse tipo de conduta. A dívida vai chegar e a dívida vai ser cobrada. Melhor será, então, se a partir de agora as medidas possam ser adotadas. Lembrando-se disso, Deus sempre levanta pessoas para denunciar o erro, denunciar as más práticas. E por quê? Porque Deus tem prazer em condenar o homem? Não. Porque Deus quer ver o homem bem, Deus quer ver o homem no bom caminho. Só que o homem, ele não sabe enxergar isso direito, de acordo com a sua inteligência somente. Ele precisa de algo no coração. E não há nada melhor que possa estar no coração do homem do que o amor de Deus. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor desinteressado, esse é o amor genuíno que dá o melhor para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos. Pense nisso, reflita nisso, busquem a paz, queiram a paz, meditem na Bíblia, meditem na palavra de Deus, orem a Deus, busquem a Deus e sejam guiados por Ele para serem homens e mulheres de bem neste tempo, nesta sociedade que precisa de bons valores, que precisa de boas pessoas,
pessoas com bons sentimentos, com bons pensamentos, pessoas com verdadeiro interesse de melhoria, principalmente no meio de tanto sofrimento. Deus lhe abençoe e lhe conceda um final de semana de paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.